Deus me livre disso. É viu? muito maluco, Joel. E o que me deixa. Eu vou até citar um outro caso que eu não me lembro agora em que ano foi, mas tem a ver com isso do Rio de Janeiro. Foi um ano em que teve um atentado em Londres. A minha memória é muito ruim. Mas foi um atentado, uma época que tinha muito atentado com carro na Europa. E uma pessoa jogou um carro para cima de outras que estavam andando numa calçada por lá, em uma ponte. E em um certo momento, acho que a BBC tá gravando uma reportagem lá. Isso depois virou até um meme, né? Mas é daqueles que aquele tipo de coisa que a gente ri para não chorar. E um cara para assistir aquilo tudo numa tranquilidade, fica olhando, olhando, olhando. Aí o repórter cola nele e fala assim: você não tá assustado com isso, né? Não vai correr? Ele: não, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, isso aqui não me assusta, não. E, de uma certa maneira, a pessoa que vive no Rio de Janeiro ou vive em alguma periferia onde esse tipo de situação é mais comum do que quem está em outras situações mais privilegiadas, como é a minha, por sorte, é a sua, é a do João Rossetti, a pessoa não tem outra opção, Joel. Ou ela normaliza ou ela enlouquece. Não tem outro jeito, né? E aí esse tipo de violência, aos poucos, vai ficando banalizada, né? Então, de uma certa maneira, quando a mãe fala não chora, você vai se acalmar, etc e tal, é do tipo, tem que respirar e tem que encarar, não tem muito o que fazer. A calma da mãe nessa hora não é uma coisa normal. Ela não tá calma só porque ela é mãe tentando proteger o filho, ela tá calma porque ela mora no meio disso. E aí, se ela não normaliza, ela não sobrevive e não tem como criar a filha. Se você não normaliza, você fica louco, não consegue sair de casa porque não quer cruzar a Avenida Brasil. Então, ou você aprende a conviver com essa violência, você vai colocar isso pra dentro de você e beleza, é assim, ou você não vive. É essa a situação do Rio de Janeiro, né? E a gente às vezes vê memes, vê piadas, tiração de sarro, né, com o Rio de Janeiro, mas a situação que eles estão vivendo lá é absolutamente dramática e fora da curva, né? A gente vê hoje esses tiroteios acontecendo na Avenida Brasil. Eu não sei se você reparou, Joel, como é que as pessoas se jogam no chão. Elas não se jogam no chão para fugir de tiroteio de qualquer maneira. Porque já foi dada a instrução várias vezes, a Polícia Militar no Rio já deu entrevistas falando sobre isso. Onde é que você tem que se abrigar? Embaixo de veículos, perto de pneu e em mureta. Repara como é que as pessoas se escondem. Geralmente embaixo do lado do carro, perto do pneu, do lado das muretas, e tem gente embaixo de ônibus, embaixo de caminhão, para se proteger dos disparos. É uma coisa muito maluca, né? É uma coisa muito maluca. Eu sou carioca, amo o Rio de Janeiro, tenho a minha família toda lá ainda, na periferia do Rio, e é um negócio maluco. Você vai para aquela bolha de Zona Sul e centro do Rio, você sai de lá encantado, e é de fato encantador, mas é uma bolha. Porque fora dessa bolha, o Rio é isso aí. O Rio é a Zona Sul, o Rio é o glamour de Ipanema, mas o Rio também é isso daí. Eu não conheço o Rio de Janeiro e não tenho a mínima vontade de conhecer. E não Muita conhecerei. gente fica com essa impressão Não mesmo, conhecerei. né? Não conhecerei e faço questão de dizer isso porque eu tenho certeza, apesar de muitas pessoas que moram lá discordarem de mim, de que lá você corre muito mais risco. Depende. Sabe? Mas você que é de lá, quem é de lá, jamais vai admitir isso. Não, mas Joel, eu tem sou de como- lá, mas Cara, eu moro em São Paulo há aquilo ali é muito uma tempo. faixa de Gaza. Aquilo é uma faixa de Gaza. Não, mas é isso que eu ia te Enquanto falar. não resolverem esse problema, não dá para pensar em ir no Rio de Janeiro. Você ainda conhece o Rio de Janeiro, você sabe como ir, como se deslocar, onde pode ir, onde não pode. Agora imagine um cidadão que sai lá do Nordeste, sai aqui de São Paulo, nunca Caso foi do pro pai Rio. da filha de Minas. Fala, pô, vou lá pro Rio hoje, Mas é vou isso que pegar eu tô minha te família, falando. vou alugar um carro e tal. Não dá, Ô, meu. Joel, E você falou das barricadas para você se defender e tal, seguir a instrução, mas o Paulo Roberto, o senhor de 60 anos de idade, não teve nem tempo de fazer isso. Ele estava dentro do ônibus, levou um tiro na cabeça. O outro morto também, o Renato de Oliveira, 48 anos de Claro idade, que não. indo para o trabalho, não tiveram nem a mínima condição de seguir qualquer orientação. Foram atingidos dentro do ônibus. Pô, isso aí é muito ruim, Aninha, você ter que chegar a uma conclusão como essa, como eu, que poderia pegar a ponte aérea cada 15 dias aqui, ó, e ir para o Rio de Janeiro, dá o quê, 50 minutos? Menos até, mas Menos. por aí. Um lugar paradisíaco. Imagina, igual eu vou pro Guarujá com frequência, que é um lugar também dominado, mas há uns lugares lá que eu conheço e tal. Eu poderia entrar num avião
ir para o Rio de Janeiro e passar um final de semana maravilhoso. Assim como centenas de pessoas que nos ouvem. Ou entrar num busão na madrugada, à noite, amanhecer lá e sair no domingo à tarde e amanhecer aqui também. Porque é um paraíso do lado. Uma das cidades mais bonitas do mundo e que você não tem segurança para visitá-la. Mas sabe qual que eu acho que é o principal ponto Meu de Deus do diferença céu, que aqui é isso? entre Rio e São Paulo, nesse aspecto, o Joel? Você está falando do Guarujá e uma pessoa de fora de São Paulo que não conhece o Guarujá e só vê o noticiário tem a mesma impressão que você tem do Rio em proporções diferentes, porque a coisa no Rio é muito Claro. grande. Mas o que eu acho que é muito diferente entre Rio e São Paulo é que em São Paulo você não tem bolha. Sempre que me perguntam sobre a violência aqui, eu falo isso. Se você está nos Jardins, você pode ser vítima de um arrastão Sim. e tomar um tiro numa tentativa de assalto. Se você está no Grajaú, você pode passar por isso. Se você está em Osasco, você pode passar por isso. Se você está na Paulista, a chance de um assalto armado é um pouco menor, mas você tem chance de perder seu celular, de perder sua bolsa. Ok. Rio, a coisa é muito segregada entre pobre e rico. Mas é muito segregada, é muito E mais. sabe quem que segrega isso? Quem que As manda? próprias autoridades e as próprias pessoas ricas do Rio de Janeiro. Os bandidos, cara. Não só. Isso aí é acordo Não da só. alta cúpula com a milícia. Fala, ó, aqui não mexe não, deixa tudo seguro aqui. Ô, Aninha, tem pesquisa que mostra que 70% do solo do Rio de Janeiro é dominado pelos bandidos. Isso, os 32, os 24 ou 26 que sobram são a zona sul do Rio. Um amigo meu montou uma empresa lá, montou uma empresa legal pra caramba. Antes de inaugurar, já tá prestes a inaugurar, o cara da milícia bateu na porta dele. O cara falou, sabe o que pra ele? Falou assim, olha, tem uma taxa aqui pro senhor, mas na boa, na educação. Tem uma taxa aqui pro senhor pagar e tal, e veja quantos funcionários o senhor precisa, que eu vou indicar aqui. E uma coisa eu garanto, que nenhum vai te colocar na justiça. Onde era? Que Eu bairro? não vou nem falar, cara. Não, fala o bairro. Eu não sei, nem sei. Não Mas quero é nem isso que eu tô saber. te falando. Isso não existe em Copacabana, isso não existe em Ipanema, isso não existe em Botafogo, isso não existe no Aterro do Flamengo. E é isso que eu tô te falando, que não é só a questão do miliciano e tudo mais. Essa galera com grana... E aí, se a gente entrar nessa discussão, Joel, a gente vai até e tudo mais. Existe um interesse em manter essa região assim, porque turista vai pra lá, gasta dinheiro, compra droga. Aí a gente vai entrar numa seara que a gente não acaba. A gente vai piscar e vai até o final do programa falando sobre isso. Mas a grande diferença é essa. E no Rio, a população que é pobre, a população que é periférica, e eu falo isso com total tranquilidade, né? Eu sou nascida e criada em Campo Grande, lá na ponta da Zona Oeste do Rio, né? Terminou Campo Grande, a gente já está na Baixada Ixi. Fluminense, raiz, que nem o Sador que fala. A segregação é gigantesca. Né? E você sabe em por São quê? Paulo a coisa é muito mais disseminada. Pensa bem. E não tem essa disputa de E outra, território. Que isso- aqui a gente tem só a isso. facção, tem Isso só aí. o PCC. Quer dizer, aqui o PCC Não que seja pouco, né? Mas a manda gente em tem tudo, uma só. mas não tem esses confrontos. Lá é todo dia, uma milícia indo pra cima da outra, o Comando Vermelho indo pra cima do terceiro Comando Puro, aí o TCP resolve pra cima da milícia. É uma loucura. E no meio ali, o cidadão de bem, cara. No meio desses confrontos. Tá E aí, aquela magia Pena. do Rio... E o Nordeste está se transformando nisso também. Algumas cidades, Salvador, né? A Mesma gente falou coisa. sobre isso aqui Mesma coisinha. recentemente e tudo mais. Agora, a bolha do Rio é aquela que você desce de um avião ali no Santos Dumont, já tem um VLT na porta do aeroporto, aí você cruza todo aquele pedaço ali até Botafogo para poder ir para um hotel, para uma outra parada e tal. Sai dali, sai da região que tem grana. É muito complicado, Joel, é muito complicado. E a grande diferença que eu enxergo é essa. Lá a segregação é um negócio gigante, gigante, né? Onde aconteceu esse tiroteio hoje na Avenida Brasil, na zona norte do Rio, é uma região muito violenta. Baixada Fluminense é uma região muito violenta, né? Então tem essa diferença aí, né? Que é o que eu falo por conhecer as duas cidades, né? E eu gosto muito do Rio, né? Acho que por ser de lá, né? Ainda não desisti do Rio de Janeiro, mas é duro de defender, viu?